Bem-vindos a este vídeo de metadados e diretórios. Mais concretamente aqui vamos falar da iteração de diretórios através das funções opendir, redir e closedir. Portanto, as funções opendir, redir e closedir permitem-nos ter acesso ao conteúdo de um diretório. Concretamente, a função opendir vai permitir estabelecer uma ligação para o diretório. Temos acesso, ela vai devolver-nos um descritor do diretório. Para o efeito, teremos que indicar o nome do diretório, seja um caminho absoluto, seja um caminho relativo, para depois nos ser devolvido um descritor do diretório. E esse descritor depois é emprego na função redir, e a função redir o que permite ter acesso é a uma entrada daquele diretório em particular, do diretório que é apontado através do descritor obtido através da função opendir. O redir, concretamente, vai nos devolver então um ponteiro para uma stroke dirente. Uma stroke dirente contém, entre outras coisas, e aliás o principal elemento é o nome da entrada no diretório. Portanto, um diretório é composto por entradas, sejam fecheiros, subdiretórios e outros elementos do sistema de fecheiros, e o redir vai nos dar acesso a uma dessas entradas. Portanto, para termos a listagem completa do conteúdo do diretório, temos que chamar o redir em ciclo. Portanto, ou num ciclo do while ou num ciclo while, para termos acesso a cada um dos elementos. Portanto, em cada iteração, em cada chamada do redir, nós vamos ter acesso a um elemento daquele diretório que nós abrimos através do opendir. Em termos de valor devolvido, tanto como já foi dito, o redir vai devolver uma stroke dirente ou um ponteiro para uma stroke dirente. Caso devolva nulo, significa uma de duas coisas. Ou já chegamos ao fim do diretório e nós testamos essa situação através do valor da RNO. Se devolver nulo, se a função redir devolver nulo e a RNO for igual a zero, quer dizer que chegamos ao fim do diretório, já não há mais nada para iterar do diretório. Caso seja devolvido nulo e o RNO tiver um valor positivo, significa que ocorreu um erro. Qualquer situação que indique um erro e, portanto, teremos que agir em conformidade na nossa aplicação, conforme seja o fim do diretório ou então a detecção de um erro através do redir. O conteúdo da stroke dirente são esses campos que estão aqui indicados, não é? Portanto, há aqui o inode number, o offset, o recycle, portanto, o tamanho do registro, não é? O tipo e o file name. A única coisa que é garantida em sistemas POSIX é, de facto, esse campo, o d_name, não é? Que será o nome da entrada, não é? A entrada volta a chamar a atenção, pode ser um nome de um fecheiro, pode ser um nome de um subdiretório, pode ser um nome de qualquer outro elemento passível de existir num diretório, não é? Portanto, pode ser um socket, etc, etc, não é? Portanto, a única coisa que é garantida aqui na stroke dirente, e para nós termos a certeza que o nosso código é portável, pelo menos em ambiente POSIX, será fazer uso somente do d_name. Não é? Já agora, nós na posse do nome da entrada, seja um fecheiro, seja outra coisa qualquer, podemos saber o que é que se trata dessa entrada. Como? Usando a função stat. Chamando a função stat com aquele dname, nós depois podemos determinar se trata de um fecheiro, se trata de um diretório e podemos saber qual é que é o tamanho do fecheiro, etc, etc. Ou seja, normalmente o uso do redir obtém-se o nome da entrada que existe naquele diretório e depois conseguimos, através da função stat, ter os tais metadados que são disponibilizados pelo sistema operativo e pelo sistema de fecheiros. Não é? Quando tivermos usado o redir, portanto, quando chegamos ao fim do redir, vamos fazer o closedir, que é basicamente, vamos indicar como parâmetro o descritor de diretório que obtivemos através do opendir e fechamos essa ligação através da função closedir. A função closedir, como é habitual, devolve 0 se tudo estiver bem, portanto, se não houver nenhum problema, e devolve -1 com a ativação da reunião com valor positivo, caso tenha ocorrido um erro. Portanto, aqui temos um exemplo que nos vai mostrar o uso do opendir, redir e closedir. Portanto, é uma função chamada mostradir, recebe o nome de um diretório, ou daquilo que se pensa ser um diretório, e que depois vai fazer iterar o conteúdo deste diretório, mostrando os nomes dos cheiros. É? Para o efeito, precisamos fazer a abertura do diretório, através do opendir. Fazemos a verificação habitual, portanto, se o opendir devolver nulo, não se esqueçam que o opendir devolve um ponteiro, portanto, se esse ponteiro for igual a nulo, quer dizer que houve uma situação de erro, e fazemos aquilo que é habitual, ou seja, saímos da aplicação, não sem antes mostrar no canal de erro a situação, dizer que foi impossível abrir o diretório tal, através e mostramos a mensagem de erro associada ao RNO. Depois temos aqui duas variáveis, o número de entradas, portanto vamos inicializar o número de entradas, que é um contador de quantas entradas é que existe no diretório que nós pretendemos iterar, e finito vai ser uma variável control do ciclo do while. Portanto, temos aqui um ciclo do while, basicamente esse ciclo o que nos vai permitir é estar a iterar as entradas no diretório. Portanto, vamos chamar o redir quantas vezes forem necessários. Cada vez que chamamos o redir,
temos acesso, se tudo correr bem, a uma entrada do diretório. Portanto, chamamos o readdir, o descritor foi aquele que foi obtido através do opendir e vamos analisar o valor de retorno, o dir entry. Se o dir entry for igual a nulo, vamos ter que validar se estamos com uma situação de erro ou se estamos no fim do diretório. Se o RNO tiver um valor diferente de zero, portanto, se if RNO significa que tivemos uma situação de erro e vamos então atuar como normal. Portanto, vamos para o canal de erro, mostramos uma mensagem de erro no canal de erro e, nesse caso, até indicamos o número de entradas e depois fechamos aqui o diretório através do close dir, não é? E terminamos a função devolvendo um valor negativo para assinalar que foi um término derivado de uma situação de erro. Else, aqui esse else é para indicar que nós tivemos um valor igual a nulo, o dir entry é igual a nulo, mas o RNO é igual a zero. E, portanto, se o RNO é igual a zero, quer dizer que chegamos ao fim do diretório. Está tudo normal, só temos que indicar que fazemos aqui a iteração do diretório tal e que obtivemos não sei quantas entradas. Aqui, não esqueçam, esse aqui é o contador de entradas. O finito igual a 1 será a variável para nós sairmos aqui do ciclo do while. Reparem que aqui do while fazemos esse ciclo, vamos iterar nesse ciclo até que enquanto o finito for igual a zero. Portanto, aqui o finito igual a 1 basicamente vai quebrar aqui o ciclo. Else, esse else está aqui associado ao if dir entry for igual a nulo, quer dizer, esse else significa que o dir entry não é nulo e, portanto, obtivemos uma entrada válida do diretório que estamos a iterar e, portanto, só temos que a mostrar. Nesse caso, vamos, usando porcentagem S, vamos mostrar aqui o nome daquela entrada, não é? N entradas mais, para acrescentar mais uma entrada no nosso contador de entrada. Já agora seria aqui que nós iríamos chamar a função stat, caso nós precisássemos de saber, ter mais informação de metadados, por exemplo, o tamanho e o tipo de elementos que nós estamos a tratar, iríamos usar a função stat com esse parâmetro aqui, ou seja, indicando o nome da entrada que foi aqui identificado. No final aqui desse código temos então o close dir, saímos do ciclo while, portanto quer dizer que vamos fechar aqui o descritor diretório obtido previamente através do opendir, verificamos novamente se for igual a menos 1, temos uma situação de erro que iremos reportar como tem sido habitual, e se chegarmos aqui ao printf, significa que tudo correu bem na nossa função, iteramos o diretório e vamos indicar que para o diretório tal, aquilo que nos tinha sido solicitado a iteração, conseguimos percentagem de entradas. Isso aqui será, portanto, o nosso contador de entradas. A nível do main, é simplesmente chamar a função, temos aqui o nome diretório que é igual ao ponto, portanto será o diretório corrente. Obviamente poderíamos ter aqui o outro caminho para o /tmp ou qualquer outro tipo de diretório e chamamos a função mostra dir, portanto só fazemos essa parte, o main é bastante simplificado. Aqui, para além de código anterior, em que nós vimos como é que iteramos um diretório, mas apenas aquele nível de diretório, nós temos um problema mais comum que é iterar uma árvore de diretórios. Basicamente, uma árvore de diretórios, isto está aqui exemplificado, não é? Temos aqui o diretório, um diretório qualquer, que tem depois como elementos o subdiretório level 1, ou level 01, level 02 e level 03, ou seja, existe esse diretório level O3, é um diretório que é um subdiretório do O2, por sua vez é um subdiretório do O1, por sua vez é um subdiretório do diretório corrente, não é? Portanto, nós queremos iterar, isso significa que nós queremos visitar o diretório e o seu conteúdo uma e uma só vez. Portanto, queremos depois listar esse conteúdo de cada um dos elementos, basicamente, e chama-se isso uma travessia de uma hierarquia de diretórios ou uma travessia de uma árvore de diretórios. Já que isso parece minimamente como uma árvore, está aqui a raiz, não é? Esse ponto será uma espécie de raiz e aqui serão os vários elementos. Como é que nós podemos visitar cada um dos diretórios e iterar todo o seu conteúdo? É um problema que se resolve através de recursividade, ou uma forma de resolver através de recursividade, para o efeito, e como ultrapassa um pouco a indicação do programa da SOC, portanto, porque faz uso da recursividade, sugerimos a leitura deste artigo, Travessia de uma árvore de diretórios usando recursividade, de 2015, em que é usado as funções que nós vimos aqui, mais a recursividade, para conseguir fazer a travessia, ou seja, a visita a cada um dos diretórios e o conteúdo que existe neste mesmo diretório. Não é? O código-fonte desse artigo até está disponível diretamente para os interessados através daquele link do PSBin. Em termos de bibliografia para o capítulo, temos, mais uma vez, o excelente livro do Linux System Programming, nesse caso concreto o capítulo 8, File and Directory Management,
E também, como tem sido habitual, as páginas do manual que são sempre úteis, não é? Seja a man 1 do stat para o comando, para o utilitário do stat, tivemos a oportunidade de ver nesse capítulo, ou o man 2 do stat para as funções do tipo stat, para a API de programação da interface stat, não é? Temos também o man 3 do opendir, o man 3 do redir, e não esqueçam, o manual é importante não só para os includes, para termos uma rápida visão dos includes necessários para aquelas funções que pretendemos utilizar, mas também para analisarmos o comportamento das funções e, sobretudo, os valores de retorno e quais é que são os possíveis erros assinalados através da variável RNO. E assim encerramos esse capítulo.